Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto sobre controle. Esse texto foi escrito pela irmã Cláudia Souza, não fui eu que escrevi, e ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, isso esclarecido, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos, em Teu nome, fazer as coisas do modo certo, tendo controle das nossas palavras, das nossas línguas, sendo cuidadoso com o que dizemos, sendo cuidadoso com o próximo, tendo cuidado de não murmurar. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, o nosso texto hoje de bíblico está em Provérbios, capítulo 10, versículos 19 a 21. E diz assim, ó: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. É isso aí, né? Como a minha mãe costumava dizer, né? A gente tem duas orelhas e um ouvido, né? Então nós temos que ouvir mais do que falar. Então tem que ter sensatez, ter controle no que fala. O nosso versículo para meditação é o 19 e diz assim, ó: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. E sempre eu vou dizer para os irmãos, né, que esse é o meu maior defeito, é nisso que o Senhor mais trabalha comigo, com a língua, o controle da língua. Então eu, assim, me sinto em construção, creio que o Senhor tem me melhorado muito nesses últimos anos, mas estou muito longe de chegar naquilo que realmente vai agradar o coração do Senhor, mas eu estou trabalhando nisso. E o nosso texto fala que é muito comum as pessoas tomarem decisões sobre alguns assuntos sem tomarem conhecimentos deles por completo. Ontem mesmo nós comentamos sobre Eli, o profeta Eli, que julgou que a pobre da Ana, que estava orando, estava bêbada logo cedo, né? Então, por quê? Ele falou sem saber do que estava acontecendo. Então, muitas vezes a gente toma decisões e fala coisas erradas sem saber como o profeta Eli fez. Então, assim, por causa disso, a gente toma decisões precipitadas pelo simples fato de ignorar e desconhecer a complexidade de tudo que está envolvendo aquele momento, aquilo que está acontecendo naquela ocasião. Então, a gente não sabe tudo, não tem toda a informação e fala demais, decide, dá palpite sem ter condições de fazer isso com sensatez, né? Algumas pessoas fazem brincadeiras de mau gosto, mantêm conversas atravessadas, praticam a maledicência sem perceberem que tudo isso também pode induzir a outras atitudes impulsivas, desnecessárias, ofensivas ou precipitadas na família, no trabalho, até mesmo na igreja. Então, quando a gente não tem cuidado com o outro, não tem discernimento, acaba fazendo brincadeiras que não tem a mínima graça e que o outro pode se ofender, acaba fazendo bullying, acaba mandando indireta, né? E quando a gente aqui está dizendo sobre o controle disso tudo, nós temos que nos lembrar também da digitação, né? Na internet, não é só falar, é escrever também, né? Então a gente tem que ter cuidado com a mentira, a gente tem que ter cuidado com a calúnia, a gente tem que ter cuidado para não exagerar nenhum fato, nem diminuir nenhum fato. Todas essas coisas são muito importantes. E tudo isso fora de controle vai prejudicar, sim, a nossa família, nosso trabalho, a nossa igreja, todos os nossos relacionamentos. A recomendação bíblica é que a gente seja sensato nas nossas palavras e nas nossas decisões, né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente erra, né?
Então a gente acaba sendo refém das nossas palavras e das ações que praticamos. Quando a gente fala sem pensar, você acaba sendo preso por aquilo que você disse, né? Por isso é importante que a gente tenha o maior cuidado possível com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente digita, né? A gente, lógico, sempre que erra, faz uma coisa ruim. Eu mesmo ontem eu mandei um áudio para uma irmã no WhatsApp, depois eu achei que não teria que ter falado aquilo. Eu perdi a oportunidade de ficar de boca fechada. Mas aí eu fui tentar apagar e não consegui. Não era nada ofensivo, mas eu acho que ali eu perdi a grande oportunidade de ficar de boca fechada, entendeu? Só que eu não tive a oportunidade de apagar o áudio. Então, aí eu tive que pedir perdão, tive que retroceder, tive que falar pra irmã, olha, irmã, foi mal, eu falei mais do que deveria. Devia ter ficado de boca fechada, né? Ela me entendeu, ela me perdoou, mas eu me senti muito mal. Porque a gente vem trabalhando em cima disso, né? Sobre o cuidado com a palavra, ter controle do que fala. E eu lá, boca de tramela, acabei falando demais. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente fala em todas as instâncias. Então, lógico que a gente pode pedir perdão para alguém que a gente ofendeu e mudar o rumo do que está acontecendo, né? A gente estava indo para uma direção e muda e volta e começa de novo. Mas por quê? Por que não pensar melhor na hora de tomar a decisão a na hora de falar alguma coisa para alguém? Nós temos que ter discernimento, porque fala demais, acaba falando bobagem, não tem como. Então precisamos ter responsabilidade sobre o que falamos, temos que ter cuidado com o outro. Aquilo que nós vamos reproduzir com as nossas palavras podem prejudicar horrivelmente alguém. Então, tudo que a gente fala, a gente tem que assumir. A gente não pode se esquivar do que foi dito. Que nem ontem, falei demais, tive que pedir perdão. Problema. Mas você tem que se arrepender e se responsabilizar por aquilo que você disse. Se tá pisando na bola, volta, converge. Isso é conversão. Você converge no caminho que você estava indo e começa de novo. Dessa forma, a nossa mente precisa estar cativa a quem? Escrava a quem? A Cristo. Para que as nossas ações e palavras sejam conduzidas por Ele e não sejamos achados em falta em nossos relacionamentos com as pessoas. Se nós não tivermos a mente cativa a Cristo, a gente vai errar demais, demais. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos controle, nos oriente, nos ajude para que possamos evitar falar demais. E quando falarmos demais, que nós possamos consertar aquilo que fizemos de errado. Eu vou contar uma pequena historinha para vocês sobre um rapaz que tinha domínio próprio naquilo que falava e tinha cuidado com o outro. Então a história é sobre um rapaz que estava na casa dele e aí um amigo dele, muito querido, amigo de muitos anos, telefonou porque ele tinha pedido um livro emprestado para esse rapaz. O rapaz, não, passa qualquer hora aqui e pega. E ele ligou e falou, eu tô passando aí com a minha noiva, com a minha esposa, eu vou aí buscar o livro. Ele falou, tranquilo, pode vir. Aí o rapaz pegou e foi pra cozinha e ficou lá pensando, o que eu vou servir para eles? Não tem nada nessa geladeira. Abre a geladeira, fecha a geladeira. Tempos difíceis, o cara sem emprego, não tinha nada, não tinha nem como sair para comprar porque ele não tinha dinheiro. Aí depois de muito pensar, ele lembrou de umas laranjas. Falou, tá resolvido. Vou fazer um suco de laranja, né, para ele e para a esposa dele. Toma um suquinho, bate o papinho, leva o livro e vai embora. Bom, o que aconteceu? A campainha tocou e ele foi lá alegremente a receber o amigo e a esposa. Já tinha preparado o suco de laranja, estava aguardando os dois. Quando ele foi abrir a porta, qual não foi a surpresa dele? O casal estava acompanhado com a sogra do moço, do amigo. Então agora eram 3 pessoas e só tinham 2 copos de suco de laranja. E aí o moço pensou, nossa, que vergonha, ele vai falar um monte, eu vou ser ridicularizado, né? Porque eu não tenho o que servir, não tinha o que fazer. Aí ficou morrendo de medo do amigo dele abrir a boca, né? E o que ele fez? Pediu para que eles se sentassem,
serviu o suco de laranja para a sogra e para a esposa e colocou na frente do amigo um copo com água e disse para o amigo: olha, para você eu estou servindo Sprite, eu sei que você prefere Sprite. E o amigo olhou para o copo, não entendeu, e o rapaz ficou morrendo de medo. Ele falou: ah, que situação, será que ele vai comentar alguma coisa, será que ele vai falar? Aí o amigo foi beber um gole, e a hora que ele bebeu, imediatamente ele percebeu que era água. Mas o amigo, que tinha controle naquilo que fala, tomou a decisão de não abrir a boca, ficou calado. Aí o assunto vai indo, de repente a sogra do amigo fala: nossa, eu tô morrendo de vontade de tomar uma Sprite. Será que você podia me dar um copo para mim, por favor? O rapaz ficou apavorado, envergonhado. Falou: e agora? Eu vou ter que confessar que não tenho nada aqui para ele. O que eu faço? Pensa a cabeça, pensa a cabeça. E quando ele estava quase dizendo que não tinha nada para servir nem dinheiro para comprar, o amigo dele salvou, dizendo assim: nossa, eu sou da casa, faz aí companhia para as duas, faz a sala, que eu vou lá na cozinha buscar a Sprite, vou pegar um copo para a senhora, fica tranquila aí, fica aí com meu amigo. Aí passou alguns minutos, daqui a pouco, lá da sala se ouve um barulho de vidro caindo no chão, água, sei lá, líquido. Aí o amigo volta correndo para a sala e disse para a sogra: ai, sogra, desculpa. O copo escorregou da minha mão. Eu fui tentar salvar o copo, acabei derrubando a Sprite no chão e esvaziou toda a garrafa. Mas não tem problema nenhum, eu vou ali no mercadinho e compro rapidamente uma Sprite para a senhora. Aí a sogra: não, imagina, não tem nada a ver. Eu só pedi porque eu vi você tomando com tanto gosto, eu fiquei com vontade, mas nem é saudável tomar Sprite, eu vou tomar mesmo um suquinho de laranja. E tomou o suco de laranja. Por fim, né, quando eles estavam já indo embora, que a visita acabou, o amigo se despediu, ele colocou um dinheirinho no bolso do rapaz e disse para ele, recomendou: olha só, não vai esquecer de limpar a Sprite lá da cozinha para que as formigas não venham ali atrás do doce da Sprite. E se despediu com um sorriso cheio de amor e foi embora. Então, o amigo respirou muito aliviado. Nossa, quando eles foram embora, nem ele acreditou. Aí ele ficou pensando, né, que aquela atitude do amigo dele de não falar mais do que deveria e ter controle sobre o que falar, escondeu a deficiência dele, a deficiência financeira, né, poupou de vergonha e assim, mostrou o quanto o amigo dele o amava, né? Inclusive, ele ficou super tranquilo, porque ele sabia que o amigo não ia sair dali sendo maledicente e falando mal dele, né? Falando de como foi recebido. Então, ele viu naquela atitude que o amigo havia tomado cuidado com ele e tinha revelado o seu amor. Então é isso, né, irmãos? Nós temos que, em qualquer situação, estarmos prontos para controlar as nossas palavras, de falarmos as coisas certas e demonstrar amor em cada uma das palavras que nós escolhemos dizer. Nosso manancial termina assim, ó: que o Senhor nos ajude a ser sensatos em nossas palavras. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço, ó, de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem, que é saudades.